Aí sim, glória a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 14, e vamos ler 4 versículos, 13, 14, 15 e 16. Uma água é bem-vinda. A Bíblia diz que não ficará sem galardão quem der um copo de água fria a um dos pequeninos do Senhor. Gênesis 14, 13, 14, 15 e 16. Tema dessa mensagem: não desista de orar. Repita comigo: não desista de orar. Mais uma vez: não desista de orar. Aleluia. Diz assim o texto: então veio um homem que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele, os seus criados, os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, o seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e todo o povo. Amém. Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Antes de adentrarmos nesse texto, permita-me fazer um preâmbulo, para nós termos uma base disso, que Deus quer falar conosco, sobre a importância da oração. Então, nesse preâmbulo eu quero dizer, da onde vem a nossa alma? Da onde veio a formação, a criação da sua alma? Dessa que habita dentro de você, dessa que habita dentro de mim. Vamos falar aqui 3 conceitos. Primeiro conceito, a pré-existência da alma. Existe esse conceito de que a alma pré-existe antes da criação do mundo, que a alma já existiu, que a alma é como se Deus tivesse um estoque enorme de alma, e a pessoa vai nascer e ele concede aquela alma. Então, é o conceito, é a teoria da pré-existência da alma. Mas tem o segundo conceito, do criacionismo da alma. Significa que a pessoa, a mulher está fecundando, a mulher engravidou, e Deus, que é o doador da alma, cria uma alma novinha e dá àquela mulher naquele momento, na fecundação. Só que esse conceito também, ele tem os seus defeitos, as suas imperfeições, porque se Deus desse uma alma, concedesse uma alma zero, onde estaria a linhagem do pecado, a hereditariedade do pecado que vem de Adão? Então essa alma viria sem pecado, e não é assim. Todos carregam o pecado de Adão na sua linhagem. Mas tem o terceiro conceito, que é o mais bem aceito, que é o do tradicionismo. Significa que assim como nós vemos, estamos recebendo uma herança do Gênesis, a nossa genética, que vem da linhagem do pai, da mãe, dos avós, dos bisavós, dos trisavós, dos tataravós. Então Deus deu uma ordem, Ele é doador da alma. Então já vem um pacote feito.
A pessoa nasce trazendo a fisionomia dos seus parentes, mas também na área do emocional ela carrega também, e a alma vem junto e o espírito nesse pacote. Essa é a teoria mais aceita. Então, com isso, eu quero dizer que ninguém aqui que nasceu é zero quilômetro de nascimento. Você vem com uma herança, você vem com uma hereditariedade, eu também. E a gente vem trazendo aquilo que vieram dos nossos antepassados. Nós não somos como aqueles carros caros que fazem só 5 carros desse no mundo. Quem tem, quem não tem, não tem. Não. Pessoas assim diferentes foi Jesus. Jesus veio da parte do Pai, Filho de Deus, nascendo de Maria, então totalmente diferente, sem pecado. O anticristo virá numa conjunção também totalmente diferente, mas nós somos um segmento de série. Mas Deus é quem deu a alma, Deus é quem deu o espírito de vida. Mas o importante de fazer esse preâmbulo é que a gente pensa, eu carrego em herança a fisionomia, o temperamento, o jeito, as enfermidades, os problemas de saúde. O avô tem renite, o filho tem, neto tem, todo mundo com renite naquela família, a tradição. Mas o que eu quero frisar mais aqui, é que fora a fisionomia, fora os traços, em que a mãe olha e diz, esse menino, você é igualzinho o seu avô, você traz traços do seu avô na sua vida. Essa minha filha, você parece muito nessas atitudes com a sua avó. Não esqueça que quando você olha para o seu filho, tem muito de você nele. E a mãe também tem muito de você no seu filho, na sua filha. Por quê? Porque nós herdamos 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Vamos falar do DNA. Nós somos a mistura, você é a mistura de 50% do DNA do seu pai foi para você, na sua fecundação. E 50% do DNA da sua mãe foi para você. Pastor, é só isso que eu recebi de herança? Não, tem muito mais. Tem 25% que nós carregamos dos nossos avós. Então é uma mistura? É uma mistura. Mas antes dos nossos avós, tem 12,5% dos bisavós. Entenda uma coisa, quando eu estou falando de herança de DNA dos pais, eu estou dizendo para você que é uma herança direta em nós. E quando eu falo de avós, bisavós, trisavós e tataravós, é uma herança indireta, mas vem também no pacote. Então aí vai indo para trás, vai diminuindo. Aí vai para 12,5, depois dos avós, aí depois vai para os bisavós 6 e pouco, depois 3 e pouco, e assim vai. E a nossa linhagem vai nos antepassados até Adão. Todo homem aqui tem alguma coisa de Adão no seu DNA. E toda mulher tem alguma coisa de Eva, a primeira mulher no seu DNA. Mas e aí, pastor, o que é interessante sabermos sobre isso? É interessante saber porque nós não carregamos só a fisionomia, não carregamos só o lado emocional, sentimental dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Vem junto uma herança espiritual, uma herança da alma que vem sobre nós. Mas isso é verdade, pastor? A Bíblia mesmo nos mostra isso. Quer ver um exemplo? Quando uma pessoa é abençoada por Deus, quando uma pessoa serve ao Senhor, tem uma bênção tão grande que se estende na família. A Bíblia diz que Salomão,
nos seus primeiros anos de reinado, ele amava o Senhor, mas depois todos sabem o que a Bíblia diz. Ele deixou os caminhos do Senhor para servir os ídolos. Na velhice de Salomão, ele fazia oferenda aos demônios. E Deus, na sua palavra, dizia: não vou cobrar de Salomão agora, por amor ao meu servo Davi. Davi tão fiel, segundo o coração de Deus, na direção de Deus, que não houve cobrança em Salomão. Agora deixa eu te perguntar, se o pai de Salomão não fosse Davi, fosse um outro rei, que não tivesse um compromisso sério de integridade, de sinceridade em servir a Deus, Deus daria essa elasticidade para Salomão? Daria essa folga, estenderia essa misericórdia? De maneira nenhuma. Ia ser cobrado dele urgente, radicalmente. Então a pessoa que é abençoada, ela vai estender essas bênçãos de Deus para a geração futura. Mas o que eu te chamo para a oração é para quando vem o contrário, e quando tem maldição na família. Pastor Rogério, maldição na família? É a mensagem dessa noite que o Senhor me deu. Mas pode se alegrar, porque até o final da mensagem você vai entender que tudo pode ser quebrado e mudado na autoridade do nome de Jesus pela oração. A oração tem poder, dá um glória a Deus, porque há poder na oração, em nome do Senhor Jesus. Maldição, vem maldição também. Quantas famílias, os nossos ancestrais fizeram pacto com os espíritos malignos? Quantas famílias fizeram pactos, pessoas não tinha mal intenção, queria fazer o bem, mas foi se envolver com espíritos do mal, e levou o cabelo, ou levou fotografia, ou levou roupa, ou levou alimento, ou levou sangue, e fez um pacto pela família. E a maldição vem, e a maldição fica, e esses espíritos têm legalidade. Eu sei que eu estou pregando aqui, e pode ter muitas pessoas que nasceram em berço evangélico e diz: pastor, eu nem sei se o senhor está pregando é verdade. É verdade. Eu pertencia a uma família que com 11 anos de idade estava fazendo pacto e eu estava lá junto. Estava fazendo pacto e eu estava junto. É tio, é prima, é avó, é mãe, é todo mundo fazendo. Um ou outro só que fica fora, que não quer participar disso. Aí depois vem a cobrança daqueles espíritos malignos com maldição. Mas quando Jesus visita, Ele visitou a minha vida e me transformou para a honra e glória do seu nome, me libertando de todos esses espíritos malignos. E orando pela minha família, depois de alguns anos, houve uma visitação de Deus, e Deus veio com poder e libertou a família para a honra e glória do seu santo nome. Levante a mão e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Mas as pessoas fazem pacto. É por isso que tem tantas maldições nas famílias. Você já viu aquela família que é alcoólatra ao avô, depois é alcoólatra ao filho, agora o neto já se tornou uma pessoa que toma todas. Você já vê aquela família que as mulheres, um monte de mulheres, nenhuma consegue casar, tem coisas erradas ali. As pessoas parecem brincadeira, mas quantas pessoas que eu quando criança vi, ia tomar pinga e derramava um pouquinho dizendo: essa aqui é para o guia tal. Eu via derramando. Aquilo vira um pacto com aqueles espíritos. Quantas pessoas pondo vassoura de ponta cabeça atrás da porta para a visita ir embora, é fazer pacto com esses espíritos. Quantas pessoas colocando uma linha vermelha, pegava assim uma linha de nylon, fazia uma bolinha e põe na testa da criança para tirar quebrante. Irmãos, essas coisas aí é envolvimento com espíritos malignos. E fazendo oração da meia-noite,
e fazendo rezas, e virando o elefante a estátua contrário para se ganhar dinheiro. E as plantas então, plantando no quintal a ruda, plantando a espada de Jorge, e aquela pior. Eu lembro uma vez que eu perguntei para o meu tio no quintal da minha avó, que planta é essa? Essa é comigo ninguém pode. Isso é tudo envolvimento com feitiçaria. Isso tudo começa a entrar numa família e dá legalidade aos espíritos malignos. Mas creia numa verdade: se você se levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus e orar, Deus quebra a maldição que aprisiona a tua família e entra com libertação, porque há poder e autoridade no nome de Jesus. Creia no que eu estou falando, creia no que eu estou pregando, creia no poder da palavra de Deus, que tudo pode ser mudado. Aleluia ao nome do Senhor. Mas é orar, e orar empenhado. É orar e orar como Daniel orava, confessando os pecados do povo. Como que Daniel foi orar no livro dele por Jerusalém? Chegou assim: Senhor, nós pecamos, nós te desobedecemos, nós praticamos iniquidade, nós fomos mal, nós desprezamos a tua lei, Senhor, nós rejeitamos o teu conserto, nós merecemos a ira, nós estamos acabados, mas Senhor, tem misericórdia de nós. A nós pertence a confusão de rosto, mas a ti pertence o perdão, a ti pertence a misericórdia. Perdoa, 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 perdoa. E o céu se mobilizava pela oração do profeta Daniel, e anjos descia. Quantos das nossas famílias precisamos orar, interceder e pedir perdão? Perdão por quê? Porque o bisavô matou gente, enterrou num quintal. Porque tataravó fez aborto. Porque outros roubaram, mataram, enganaram, tomaram o que não era seu. Quantos fizeram pactos com demônios? Quantos consagraram a linhagem? Quantos são consagrados desde o nascimento? Mas quando nós oramos diante do Pai, pedindo em nome de Jesus: Senhor, vem perdoar, vem purificar toda iniquidade, vem repreender essas obras das trevas, vem perdoar a desobediência, vem perdoar o derramamento de sangue, vem perdoar contra tudo isso que é contra isso, que é contra a tua palavra. O perdão de Deus vem, e há poder no nome de Jesus para a família ser sarada e libertada, porque Deus vai sarar a fonte do manancial será sarada. O texto que eu acabei de ler está retratando uma guerra de 4 reis contra 5. Mas o mais importante desse texto, que é a sequência desse preâmbulo que eu fiz, é que levaram o sobrinho de Abrão, ele chamava Abrão naquela época, cativo. E quando um escapou e chegou e falou: levar o teu sobrinho cativo, ele se levantou e disse: eu vou lá guerrear por ele, eu vou lá guerrear por ele. Irmãos, eu não quero dizer que o sobrinho de Abraão, o Ló, era nota 10, porque alguns teólogos acreditam que ele era ingrato, porque toda a prosperidade que ele teve foi por causa do tio. Eu não quero elogiar ele, porque ele foi muito pela visão não espiritual para escolher Sodoma e Gomorra, e ele teve problema de se embriagar e ter intimidade com as próprias filhas, mas não vou entrar nesse lado agora. O que eu quero dizer é que não importa qual é o parente seu que esteja preso no mundo espiritual, não importa o parente seu que está preso em vício, que tem espíritos malignos dominando ele, levanta e vai para a batalha, porque há vitória no nome de Jesus se você guerrear. Pastor, mas eu não sou tão simpático assim. Todos nós, quando oramos por um parente, por um familiar, a oração é diferente. A oração vem compungindo, a oração vem sentindo que é nosso sangue, é diferente. É preciso não nos acomodar,
mas como Abrão fez, sair para a batalha. Deus está nos chamando nessa noite para sair para a batalha. Deus nessa noite está te chamando para sair para a batalha. Quantos vão dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou para a batalha? Para você entender o que o Espírito Santo quer nos dar nessa noite, deixa eu fazer aqui uma alusão de número. Você imagina que Abrão tinha 1000 pessoas em volta dele. Vamos dar um número redondo, 1000 pessoas. Entre homens, mulheres e crianças, e alguns dispostos a guerrear. 1000 pessoas. Só que 318, Abrão fez o seguinte: esses vão ficar preparados para a guerra. Quero desde pequeno eles manejando espada, treinando. Se uma hora precisar de batalha, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Então foi treinado desde pequeno. Exercício, acorda cedo, é treinar um com o outro, é se cortar, é cair, é levantar, é enfrentar, é não ter medo de cara feia. Quando levaram Ló, Abrão chega e diz: quantos valentes eu tenho aqui para ir comigo? 318. Então, vamos lá com esse, porque Deus tem vitória para nós. Irmãos, na igreja, pode ter muitos grupos bons. Eu gosto. O grupo da padaria, quem não gosta de uma boa padaria? O grupo do futebol, o grupo de sítios. Hoje em dia, muitas igrejas têm o grupo que vai para o sítio, o grupo do lazer, o grupo das viagens. Mas não pode faltar uma equipe que é do jejum e da oração, para que venha a resposta do céu e o nome do Senhor seja glorificado. É o grupo que ora, é o grupo que desce no altar de Deus, é o grupo que chega e diz, é como Daniel: eu vou buscar até Deus dar a resposta. Nós estamos abandonando muito fácil os nossos familiares. Eu já perdi vários familiares. Eu deveria ter entrado numa campanha, num propósito de jejum e oração muito mais denso para com eles. Mas por quê? Porque Deus responde. Deus responde. Moisés disse: procura entre as nações se há um Deus tão chegado, tão próximo de nós, como é o Senhor nosso Deus com o seu povo. Não há. O Senhor é chegado a nós, na profundeza do nosso íntimo, sondando os nossos rins, os nossos corações, e ouvindo o nosso clamor e a nossa súplica. Mas o que eu estou dizendo com isso? Deixa eu dar o exemplo de Daniel para a gente entender melhor. Daniel ficou 21 dias em jejum, sem comer, sem beber. E ele começou a orar. E ele foi orando. Por que ele não parou? Ele queria a resposta. Por que ele não parou? Ele precisava ouvir de Deus a resposta. Por que ele não parou? Porque ele sabia que ele estava pedindo e Deus iria responder. Se o anjo não tivesse descido em 21 dias, eu não sei. Poderia ser que ele ia até 25 dias. Podia ser que ele ia até 30. Ele estava determinado. Eu quero dizer que eu e você precisamos voltar aos propósitos antigos de ser determinado no período de oração até Deus responder. Agora entenda o que eu estou falando. Pastor Rogério, eu preciso ficar 21 dias para tentar convencer a Deus, para Ele me responder e dar vitória na minha família, e libertar quem está preso, quem está em prisão, quem está cativo. Não é convencer a Deus, porque depois de 21 dias, quando o anjo chegou, ele disse para o profeta Daniel: Daniel, você está aqui se humilhando, em jejum, orando, pedindo uma vitória. Você sabe que dia que Deus deu a ordem dessa vitória? Que dia? Hoje faz 21 dias, no primeiro dia Deus já mandou a vitória para você. No primeiro dia Deus se agradou do jejum e da oração. No primeiro dia Deus viu as suas lágrimas. E Daniel, num linguajar nosso, bem popular, podia dizer: mas então demorou 21 dias, por quê, anjo?
Onde explicou? Porque tem um mundo espiritual. Eu saí no primeiro dia para trazer a bênção. Quando eu cheguei na atmosfera, tinha um demônio enorme, príncipe da Pérsia, que ficou guerreando comigo. Eu não conseguia passar ele, não conseguia trazer nada. Aí eu voltei, chamei Miguel, e Miguel veio, trouxe um exército, aí a gente lutou, guerreou. De repente, vencemos, e eu cheguei te trazendo a vitória agora. Aí você pergunta, pastor, por que na minha vida, na vida da minha família, tem esses impedimentos? Porque existem demônios. Eles se alimentam dos pecados da tua família, das abominações da minha família, das iniquidades da minha família, do desprezo a Deus que a nossa família dá, da blasfêmia que eles blasfemam, das ofensas que eles ofendem a Deus e ficam zombando. Aonde os demônios vão recarregar energia e ter força para bloquear, devido ao pecado da humanidade. Eles se alimentam do pecado, eles renovam energia no pecado. Mas quando eu e você descemos na oração, no jejum e clamamos, essa força começa a ser quebrada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu profetizo que vai cair toda a força contra a tua família. Eu profetizo que ela vai ser quebrada. Nessa noite o Espírito de Deus está falando conosco que vai quebrar. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Sinta a virtude do Espírito Santo agora. É batalha, é propósito de jejum e oração na guerra. Agora as coisas não são fáceis. Por exemplo, muitos ainda não entendem o significado de igreja. O que é igreja? Na igreja não é só reunir e assistir o culto e voltar para casa, estar confortável em casa, não é só isso. Um dos sentidos de Jesus criar a igreja, eu vou falar que é motivo de cada um abrir a boca e dar um brado de glória a Deus. É que virá luta na tua vida tão difícil, que você orando sozinho, por mais santo que seja, por mais humilde que seja, por mais perdão que você libera para todo mundo que quer brigar com você, da família, por mais que você libera, você não vence, você não consegue, aquilo é muito forte. Mas quando você chega e estende a mão e diz: ore por mim nessa minha luta, ore por mim, meu irmão, ore por mim, minha irmã. E eles respondem: eu vou orar, nós estamos com você, nós vamos orar sim, nós vamos apresentar o teu pedido. Aquela força do mal começa a quebrar, começa a ruir, começa a demolir, e a vitória vem para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Isso é igreja, é o único exército que ora e a força do diabo quebra. Ou tem outro exército, ou tem outro povo aqui na terra que ora e quebra a força do diabo? Não tem, não existe. Se não for você e eu, no jejum e na oração, compartilhando um com o outro e orando de madrugada. Você quer saber qual que é o auge da oração? O auge da oração, quando estamos intercedendo para alguém, são lágrimas naquele jejum que você está fazendo por essa pessoa, e aquela intercessão profunda. Mas não é chorar de dó, não é você pedir: pastor Rogério, eu estou com um problema sério, eu preciso de um propósito de vários dias de oração e jejum que eu vou fazer, vou chamar alguns irmãos, e eu ficar com dó de você e na oração chorar. Não é isso, não é dó. É você estar intercedendo e o Espírito Santo vem e te toma, pum, de uma maneira que quando você vê, você está derramando lágrimas. Esse é o auge da oração. Quando você estiver chorando pela vida,
do teu primo, do teu cunhado, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, daquela pessoa que você conhece, quando as tuas lágrimas estiver descendo, estará quebrando toda a força da impiedade, em nome do Senhor Jesus. Só glorifica a Deus quem crê no que eu estou falando. Agora, meus irmãos, o Senhor Jesus disse uma verdade aqui, muito grande. É um texto só que tem. Quando ele diz: essa casta não sai por coisa alguma, a não ser que você esteja em jejum e oração. Pastor Rogério, o que é essa casta? Essa casta é uma multidão. Eles são muitos, eles podem ser diversificados de atuação, mas eles são uma linhagem só. Então ele é um grupo grande, ele é uma casta, é um número incontado. Só que não pensa que quando a casta dos demônios vem, eles vêm dizendo: nós somos uma casta aqui e viemos te atacar. Não, eles não aparecem, eles ficam escondidos. Escondido na dificuldade do teu trabalho, escondido nas dificuldades da tua finança, escondido nas dificuldades do seu relacionamento, escondido no seu trabalho, escondido querendo atacar fortemente a sua própria saúde. Eles ficam escondidos. Aí o Senhor diz uma coisa, é como que dizendo assim: não adianta, eles estão escondidos, aquilo não vai para você por nada, aquilo não se resolve, aquilo rasteja e não vai, aquele seu familiar não muda, aquilo não dá certo, mas joga agora a bomba máxima, joga agora o míssil especial, aquele míssil que não falha. Não adianta, pode vir um exército todinho do diabo, esse míssil de Deus não falha. Entra em jejum e oração, e você vai ver aquilo começar a trincar, começar a quebrar, e começar a cair, e a vitória será tua na autoridade do nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, levante a mão e glorifica a Deus. A vitória para quem jejua e ora, a vitória para quem jejua e ora, a vitória para quem jejua e ora, a vitória para quem jejua e ora. Mas irmãos, é pegar firme. O que é que o Espírito Santo está falando para mim, me Deus, para transmitir para vocês? Pegar firme. Pegar firme é o seguinte: eu vou pegar em jejum e oração. Se você falar: eu não tenho muita força para jejuar, mas pelo menos até o meio-dia, da meia-noite. Você não come mais nada da meia-noite, não toma café de manhã, entrega o jejum meio-dia. Ou então você entrega às 3 da tarde, que é a hora do sacrifício, do segundo sacrifício, que sempre Deus pediu no Antigo Testamento, era 9 horas da manhã e 15 horas, hora que o Senhor expirou. Ou então você entrega às 6 horas da tarde, viração do dia, ou pode ir até a noite, mas é aquele propósito que precisa voltar a fazer. Eu vou buscar em jejum e oração até o Senhor resolver. Pastor Rogério, Deus pode querer uma semana de mim. Obedece. Às vezes Deus fala, dizendo: faz 30 dias, o Espírito Santo te toca. Tem que estar disponível para fazer. Você quer vitória ou não? Como que você vai quebrar essa casta? Como que você vai quebrar essa casta se não for jejum e oração? Ah, que preguiça de orar, que preguiça de acordar de madrugada. Ai, que fome, eu não fico sem comer de manhã. E quer vitória? Vem para a guerra. Não seja o crente de escritório. Tem crente que dá um monte de palpite, ele é crente de escritório, ele não vai lá no campo de batalha, ele não vai na guerra, ele não vai levar tombo, ele não vai dar tiro e receber tiro. Jesus vem para a guerra, vem para a oração, vem para o jejum, vem para derramar lágrima. Sai desse comodismo que eu vou te dar vitória. Quem está recebendo a vitória de Deus aí pela fé? Eu já vou terminar e nós já vamos fazer uma oração aqui, e Deus vai libertar a nossa família, como libertou o sobrinho de Abrão, Ló. Entra nesse propósito. Eu nem vou falar que os crentes de antigamente, eles eram bem dedicados a isso.
nem vou falar. Só quero te dizer que o Abraão foi com os 318. Ele venceu aqueles inimigos, arriscando a vida pelo sobrinho. Libertou o sobrinho com todo o que ele tinha, com as mulheres que estavam presas, as crianças, e pegou todo o despojo e voltou. Você sabe, quando Deus nos chama para uma batalha assim, de jejum e oração, às vezes pode ser 7 dias, às vezes pode ser 10, pode ser 15, Deus pode chamar para 21, Deus pode chamar para 30 dias. Jesus que é Jesus, Jesus que é Jesus. A gente olha para Jesus pensando, Jesus aqui na terra não precisava orar. Ele ficou 40 dias em jejum e oração. Ele estava tentado por todos os demônios de alta categoria que você pensar naquele deserto. E ele lá, jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. E Jesus, hein? Jesus, jejum e oração. 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias, demônios tentando. E ele vencendo. Quando deu 40 dias, os demônios estavam todos derrotados, veio o chefe, veio Lúcifer em pessoa. Com aquelas 3 tentações, concupiscência dos olhos, concupiscências da carne, soberba da vida. E foi derrotado, e Jesus, quando ficou vitorioso no deserto, os anjos desceram do céu para servir a ele. Imagina os anjos descendo e glorificando, dizendo, tu és o rei dos reis, tu és o senhor dos senhores, tu venceste a serpente, tu pisaste já inicialmente na cabeça da serpente. Quando Abraão foi, depois da batalha e voltou, ele encontrou Melquisedeque, que é símbolo de Cristo, que diz, abençoado seja Abraão do Deus Altíssimo, e o abençoou. Quando você terminar o período de jejum, e Deus quebrar a fortaleza da casta de demônio, Ele vai vir ao teu encontro e vai te abençoar. Ele vai vir ao teu encontro e vai glorificar o nome dEle. Ele vai vir ao teu encontro e vai celebrar contigo a vitória. Foi depois dessa batalha que Deus veio e apareceu para Abraão e fez um pacto com ele. Depois que o Espírito Santo te pedir esse período, faça. Não fica misturando um monte de objetivo, não. Você tem que ir num objetivo que Deus vai te dar. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, pela palavra da verdade, a força do mal se quebrará em nome de Jesus. Não desista de orar. Fala para quem está ao teu lado direito ou esquerdo, não desista de orar. Não desista de orar. Pega na oração, não desista de orar. Faça o jejum, vem para a guerra. Deus está nos alistando para a guerra. Fica em pé, vamos fazer uma oração agora pela nossa família. Quantos de nós aqui temos um Ló que está preso em vícios? Quantos de nós aqui temos família que carrega uma maldição enorme, cobrança dos espíritos malignos? Quantos de nós aqui temos peso na nossa família que a gente vê algo que não é normal? Você olha, vê que não é normal, mas nos pés do Senhor Jesus, tudo pode ser mudado. O Senhor quebra a maldição. Pastor, tem um opróbrio na minha família. O Senhor tira o opróbrio. Mas como que Ele tira? Ele perdoa, e a Bíblia diz, não há maldição sem causa. Quando o Senhor perdoa, a maldição não pega mais, o demônio não tem mais o que cobrar, o altar do diabo que ele fica acusando a tua família, não tem mais como acusar. O escrito de acusação está cravado na cruz, e a vitória é tua, na autoridade daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Quantos querem orar aqui agora? É uma batalha espiritual, nós vamos orar. Expulsa todo o mal da tua família, coloca nos pés da cruz do Senhor, deixa o Espírito Santo te usar nessa oração. Recebe a vitória que você precisa. Fecha os teus olhos e clame ao Senhor. Fecha os teus olhos e vamos orar. Querido Deus e bendito Pai, nós oramos a Ti agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, crendo, Pai, crendo.
Oh, na tua palavra, Senhor Jesus, tu disseste: tudo que pedirdes crendo recebereis, e tudo que pedirdes crendo recebereis, e tudo que pedirdes crendo recebereis. Nós clamamos a ti, ó Pai, em nome de Jesus, visita as famílias, as nossas famílias, vem com libertação, liberta das cadeias, quebra, Senhor, as cadeias, solta as algemas, solta as amarras agora. Te pedimos perdão pelos graves pecados contra ti dos nossos ancestrais. Te pedimos perdão, Senhor, pelo pecado dos pais, dos avós, pelo pecado daqueles que não te conhecem, não te servem, têm desprezado a tua palavra. Visita, Senhor, com libertação, visita quebrando o vício, visita quebrando a escravidão do pecado, porque há poder no teu sangue, Senhor, há poder no teu sangue, Senhor. Visita a nossa família, dá força àquele que não tem força de vir na tua casa, dá temor para aquele que despreza a tua palavra. Vem libertar, vem libertar, vem libertar. Espírito Santo, vem falar conosco sob propósito de jejum e oração, até que os céus se abram sobre a nossa casa, até que os céus se abram sobre a nossa família, até que o anjo traga a resposta. Glorifique ao Senhor e vai clamando, glorifique ao Senhor e vai clamando. Mais um minuto, mais um minuto. Urribianda ragadalabashuricantalaias. Cremos o teu poder libertador, cremos o teu poder libertador. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Visita as nossas famílias, visita os nossos familiares, dá libertação, dá libertação, dá libertação. O mal tem que sair, tem que sair. Perdoa, Senhor, purifica, Senhor, dá expiação, remove toda maldição, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem na visitação de Deus? Quantos creem que o Senhor pode te chamar para a batalha da oração, a batalha do jejum, a batalha espiritual? Você precisa de vitória, meu irmão, você precisa de vitória. O Senhor falou conosco mostrando o caminho nessa noite. Entra na batalha, que a vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue.